galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para a gente tratar de um tema aí bastante importante para a história colonial brasileira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a União Ibérica, aquele momento onde as coroas, tanto do país de Portugal quanto do país de Espanha, foram ocupadas, foram exercidas apenas por um rei. E entre 1580 e 1640, esses dois países foram, então, viver um processo de unificação com uma série de consequências políticas, econômicas e sociais para os dois países, em especial com algumas consequências bastante importantes para a história do Brasil colonial e muito daquilo que vai se desenhar na estrutura política, econômica, social, inclusive nas nossas fronteiras, vai ter um impacto graças a esse período. Então se liga aí, vem comigo, deixa sua curtida, e vamos entender um pouquinho como que isso começa. Então a União das Coroas Ibéricas começa especificamente em 1578, quando então rei de Portugal, Dom Sebastião, com apenas 24 anos, ainda sem herdeiros oficiais, decide então liderar as tropas portuguesas no norte da África para enfrentar os saracenos, os mouros, os muçulmanos nas batalhas de reconquista dos territórios, enfim, expulsão nas grandes cruzadas religiosas, que era muito comum dentro desse contexto, principalmente por interesses econômicos. Então, durante esta batalha, o Dom Sebastião acabou desaparecendo, inclusive nem o seu corpo foi encontrado, o que, diga-se de passagem, abre um grande mito na história de Portugal, de que o Dom Sebastião em algum momento voltaria para recuperar o prestígio, a autonomia, e os anos dourados de Portugal. Inclusive, segundo a história, diz-se que deste momento surge a expressão haver navios, já que logo após esse desaparecimento de Dom Sebastião, a população portuguesa pegou o hábito de ir ao porto de Lisboa, ver os navios que chegavam no horizonte com a esperança de que em algum desses navios estaria o Dom Sebastião trazendo, enfim, de volta o prestígio e a honra portuguesa nesse momento. Então a expressão ficou haver navios, teoricamente, nasce desse momento ou desse fato histórico nesse momento. Mas a morte de Dom Sebastião abre uma crise sucessória, já que após sua morte, quem assume, quem o substitui no trono é então seu tio-avô, Dom Henrique. Mas ele era um cardeal, já um senhor com bastante idade, governa aí pouco mais de 2 anos e também acaba falecendo. Falecimento de Dom Henrique, então, bota fim na famosa dinastia de Aves, grande responsável por todo o processo das grandes navegações portuguesas, e o rei que entre os candidatos possíveis para assumir o trono do rei, então se encontra uma linhagem sucessória com o Felipe II, então rei da Espanha, já que o Felipe e o Dom Sebastião eram netos do Dom Manuel, rei anterior de Portugal. Num primeiro momento, a nobreza portuguesa viu com bons olhos e ficou até animada com a possibilidade da coroa espanhola assumir o trono português, enfim, promover esse processo da União Ibérica, já que o Filipe II era de uma tradicional dinastia Habsburgo, bastante importante, com muitos privilégios e, em especial, com todas as riquezas que a Espanha tinha nesse momento, com toda o ouro e a prata que se encontrava aqui na América nesse momento. Então, num primeiro momento, a nobreza portuguesa viu com bons olhos, e então Dom Felipe é empossado, é coroado rei de Portugal como Felipe I, e então dá início ao processo daquilo que vai perdurar até 1640, como União Ibérica nesse momento. Então, algumas transformações que ocorrem nesse momento. Então, o primeiro grande documento assinado após a União Ibérica é o Juramento do Tomar, em 1581. Este juramento vai garantir algumas grandes transformações políticas, econômicas e sociais. Primeiro, os espanhóis garantem a autonomia administrativa aos portugueses, reconhecem a autonomia de os próprios portugueses a administrar seu próprio país e suas próprias colônias. Então, os espanhóis se comprometem a não
intervir na administração portuguesa nesse momento, né? Os espanhóis também vão dar o direito aos portugueses de comercializarem seus produtos e atuarem nos portos espanhóis. Isso num primeiro momento. Mantém a autonomia administrativa e abre espaço para comércio nos portos espanhóis, que não eram poucos nesse momento, lembrando. Então isso dá uma grande vantagem econômica para os portugueses, por isso anima a nobreza portuguesa nesse sentido. Outro efeito da União Ibérica é a suspensão do Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividiu aí literalmente a América entre metade entre os portugueses e metade entre os espanhóis. Então o território brasileiro, que era cortado por essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, então deixa de funcionar, né? Os espanhóis, para administrarem o território brasileiro, vão dividir o território brasileiro em dois grandes estados. O estado do Maranhão e o estado do Maranhão e o Grão-Pará e o estado do Brasil. Então, ao perder esta linha imaginária, isso vai facilitar a ocupação dos colonos portugueses, além daquilo que era o Tratado de Tordesilhas nesse momento. Isso vai ter um impacto na história do Brasil, justamente pelo fato de que as nossas fronteiras vão acabar se alargando muito além, né, daquilo que era o Tratado de Tordesilhas, basicamente formando o desenho que nós temos hoje do nosso território, né? Então a presença desses colonos portugueses, a vinda dos jesuítas também, né, com a iniciativa e com o incentivo dos espanhóis nesse momento, então vão acabar superando esses territórios que eram, né, dos portugueses para a ocupação e vão acabar influenciando significativamente no desenho, na expansão da delimitação das fronteiras do território brasileiro nesse momento. Então essas são algumas das consequências que nós vamos ter, tá, a partir disso, né? Então agora a gente começa a entender, mas como que esta união acabou, se ela era vantajosa. O fim da União Ibérica está ligado aos envolvimentos da Espanha com conflitos. Então, no início do século XVII, a Espanha vai acabar se envolvendo em vários conflitos, em especial um conflito com a Holanda, né, a Guerra dos 80 Anos, e um conflito com a Inglaterra, né, quando a invencível armada espanhola vai acabar sendo derrotada pelos ingleses, e isso vai acabar tendo um reflexo extremamente importante para a coroa espanhola, já que essas duas derrotas vai fazer com que a Espanha não consiga se recuperar, ou para tentar se recuperar militarmente, socialmente e economicamente, tá? Ela vai ter que mudar sua estrutura administrativa política. Então, essas guerras com motivações econômicas, políticas, religiosas, vai acabar provocando, em especial, um grande déficit nas contas do reino espanhol. E aí, como é de praxe, quando os países, né, quando esses reinos tinham grandes problemas econômicos, né, o primeiro sintoma era, né, ou a primeira prática era o aumento de imposto para recuperar esse déficit. Então isso acaba respingando em Portugal, né? Então dentro desse contexto da União Ibérica, esta crise espanhola acaba trazendo os portugueses para dentro desta crise, né? Então Portugal também se viu arrastado junto para dentro dessas guerras e também, né, o fato de isso provocar um efeito direto na economia portuguesa nesse momento. Então, os espanhóis e os portugueses vão ter perca de colônias, perca de frota de navios, aumento das suas dívidas, que vai impactar diretamente na sua realidade social, econômica nesse momento. Então, a crise atinge Portugal de forma mais crítica, justamente pelo fato de que as suas colônias, que eram as suas principais fontes geradoras de riquezas, de sustentação do império, estavam sob o domínio espanhol e as atividades mercantis desse momento são completamente desestruturadas, com a perca de alguns dos territórios, com a perca de boa parte da frota naval, tá, que garantia a efetividade da economia neste momento. Então, o aumento de imposto proposto pelo rei espanhol, pela dinastia de Habsburgo, né, foi recebida não de uma maneira muito aceitável entre os portugueses, principalmente entre a população
né, mais a massa da população espanhola nesse momento. Então isso começou a provocar uma série de manifestações populares nesse sentido. E aí a elite portuguesa, temendo, né, somando a crise financeira, o aumento dos impostos e o aumento dos movimentos e de uma possível revolta popular, começa a nascer nesse momento o sentimento que vai provocar aquilo que vai ser conhecido em 1640, 1648 como a Restauração Portuguesa, né? Os portugueses começam a lutar pelo fim da União Ibérica e pela retomada da sua autonomia política nesse momento. Neste momento, nesse processo da restauração portuguesa, surge e destaca-se uma família que vai se tornar a próxima dinastia portuguesa, né? A família de Bragança, e em especial a coroação de Dom João IV, o novo rei de Portugal, assim que Portugal rompe com a União Ibérica, né? E recupera então o seu controle político, econômico e social a partir disso, né? Os eventos finais da União Ibérica vão afetar diretamente, principalmente aqui nós, o Brasil, a colônia brasileira de Portugal, né? A Guerra dos 80 anos contra a Holanda vai acabar provocando uma reação contrária dos holandeses contra os espanhóis. E isso acaba provocando uma invasão dos holandeses no território brasileiro, em duas oportunidades. Num primeiro momento em Salvador, depois num segundo momento, né, na região, na nossa grande região produtora de açúcar, onde os holandeses vão acabar permanecendo durante 25 anos, controlando boa parte dessa economia, né, da parte mais lucrativa da economia açucareira. Quando os portugueses decidem, então, promover a restauração e recuperar o controle econômico, né, da economia do açúcar, então a expulsão dos holandeses vai dar início também à decadência da economia açucareira, já que os holandeses vão levar daqui toda a experiência da produção de açúcar e também todos os grandes contatos comerciais do açúcar. Então começam a produzir açúcar nas Antilhas e vão manter as suas relações comerciais, seus parceiros econômicos, né, da economia do açúcar, e Portugal vai acabar perdendo esses contatos que estavam na mão dos holandeses. Então, a expulsão dos holandeses, a retomada da autonomia econômica, da economia do açúcar que estava na mão dos holandeses, acaba provocando o início da decadência, tá, da economia brasileira açucareira nesse momento. A retomada, a reestruturação monárquica portuguesa nesse momento também vai reverter, né, para o Brasil, no sentido de que o rei português viu, né, nesse momento pós-reestruturação econômica, pegou e assumiu um estado aí com uma série de problemas e precisava reorganizar tanto a parte econômica, financeira, política, toda a estrutura da coroa portuguesa. Então, para o Brasil, isso acaba se transformando em um período onde nós vamos ter, com essa reestruturação, um aumento da estrutura administrativa e do controle muito mais rígido que nós tínhamos então. Né? Então, o aumento dos impostos, aumento do controle, aumento da presença da estrutura portuguesa, do Estado português aqui no Brasil, para garantir essa arrecadação dos impostos, a exploração do nosso território. Então, nós vamos viver, a partir daqui, um sistema administrativo colonial muito mais rígido sobre o nosso território, com que vai fazer com que a gente perca algumas das nossas liberdades nesse sentido, principalmente com os aumentos dos impostos nesse momento. Então, como consequência, né, nesse primeiro impacto da reestruturação portuguesa, nós vamos perder, né? Nós vamos ter a expulsão, a insurreição pernambucana entre 1645 e 1654, com a expulsão, né, dos holandeses aqui do Brasil, e o início da decadência da economia do açúcar nesse momento, e uma rigidez maior, né, do Estado administrativo português aqui sobre o Brasil. Sem contar com outros impactos que vão vir ao longo do tempo, como a expansão do nosso território, algumas mudanças administrativas, econômicas e culturais, graças a esse período da União Ibérica. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.